Tem sido um dia particularmente quente e tenso, depois de serem conhecidas as sanções aplicadas e as penas aplicadas aos políticos e independentistas que estão presos, e o próprio Barcelona fez um comunicado bastante duro, em que a páginas tantas diz que a resolução do conflito que vive a Catalunha passa exclusivamente pelo diálogo político. Por isso, agora mais que nunca, o clube pede a todos os responsáveis políticos que liderem um processo de diálogo e negociação para resolver este conflito, que também deve permitir a libertação dos líderes cívicos e políticos condenados. Portanto, temos aqui claramente uma posição política de um clube que, se calhar, o clube diz que é mais que um clube. E a Federação de Futebol da Catalunha suspendeu toda a competição. Pois. O espanhol veio atrás e também fez um comunicado parecido. Não, há uma reação muito grande. Até onde é que isto pode ir, Vítor? Aliás, havia uma imagem muito boa. Quem quiser ir à internet, os jornais de Barcelona têm essa imagem, que é o Rakitic, que tinha chegado de um jogo da seleção, chegou ao aeroporto, não havia transporte nenhum, portanto ele ia a pé do aeroporto do Prat para casa. Vamos lá ver. Portanto, a ideia é que, ainda recentemente, a questão da independência da Catalunha é uma questão que está sempre na ordem do dia na Catalunha. Mas está na Catalunha, portanto, não está na ordem do dia, portanto, enfim, nem no ponto de vista da agenda internacional. É uma questão realmente regional, local, embora tenha realmente um impacto muito grande na Catalunha. É indiscutível, portanto, quem lá vai e conhece um pouco a situação sabe que isto realmente é uma situação sensível, é uma questão muito sensível. Depois há o problema dos clubes, nomeadamente do Barcelona, que tem uma relação forte com aquilo que é a sua relação com a Catalunha e a sua distanciação cada vez maior, portanto, do centralismo de Madrid, enfim. Agora, muito recentemente, o Messi deu uma entrevista em que, se estão recordados, também falava de que houve um momento em que se sentiu muito maltratado e depois teve o cuidado de dizer, não que eu quisesse alguma vez sair do Barcelona e de Barcelona, mas quis sair de Espanha. E, portanto, tudo isto é muito pensado e é tudo muito estudado e é muito planeado. Esta relação é uma relação muito tensa. Evidentemente que nestas circunstâncias, o que é que o Barcelona faz? Faz, portanto, um apelo para que a situação não se extreme e que haja uma discussão política, que haja que sejam abertas as negociações e as conversas, não tanto, se calhar, no sentido, obviamente, digamos que o governo espanhol, e nomeadamente, portanto, também a própria monarquia, não autorizaria negociações com vista a estudar mais tarde a independência da Catalunha. Mas alguma coisa que, portanto, se poderia fazer no sentido de haver negociações para considerar que as ações, portanto, das pessoas, deste grupo de ativistas e que estavam, naquele caso também, no próprio Parlamento da Catalunha e que agiram daquela maneira em função depois também do próprio referendo que foi feito, embora referendo que evidentemente se percebe constitucionalmente ilegal, portanto, aos olhos do Estado espanhol, mas, portanto, que... Tecnicamente suscetível. Sim. Agora, penso que realmente está neste momento a abrir-se uma ferida com esta sentença, que é uma sentença pesada, mas que está naturalmente a abrir-se uma ferida com a possibilidade, portanto, já hoje houve um conjunto de reações, portanto, os clubes também reagiram e digamos que as tentativas que surgem neste momento são no sentido de que haja a possibilidade de haver uma negociação, mas uma negociação que leve basicamente
digamos, ao perdão, um indulto portanto, dos elementos que estão presos e que não, portanto, não estamos a falar de situações como antigamente a Espanha viveu com a ETA, por exemplo, que eram movimentos terroristas e que matavam pessoas inocentes. Não é isso que está em causa, são realmente posições políticas, percebe-se que põe em causa aquilo que é fundamental para a monarquia espanhola e para o Estado espanhol, que é a integridade do Estado e a unidade do Estado, percebe-se isso, mas de qualquer maneira, do meu ponto de vista, não tem a gravidade que tinham antigamente aqueles movimentos. António. Bem, quanto à reação dos clubes, em particular da Barcelona, que eu conhecia, acabei agora de conhecer, é politicamente la paliciana, não é? É tentar estar bem com a Catalunha e com a Espanha, o que é compreensível. É, digamos, um corredor estreito em que uma instituição tão representativa da Catalunha tem que se pronunciar e pronunciou-se da única maneira, em matéria que deveria fazer. O Vítor estava a referir há pouco, é muito curioso, porque o Espanhol, que é um clube com uma matriz completamente diferente, Real Clube Espanhol. Sim. Pois é, espanhol. Real Clube Espanhol, Real. Por alguma razão é espanhol. Não é republicano. Real Clube Espanhol. Também tomou uma posição semelhante neste caso. Sim. E parece-me correto e de bom senso, há bocado disse lá paliciano, mas é mais de sensatez absolutamente indiscutível, não é? Quanto à condenação, ainda há bocado estávamos a falar aqui os dois, o Sérgio certamente fará dirá muito melhor que eu, mas o Estado não podia deixar de atuar numa situação destas, sem, no entanto, que haja qualquer comparação com ações revolucionárias que mataram inocentes, civis, etc. Portanto, isto acho que talvez consiga conciliar tudo, não é? Por um lado, uma condenação que estava escrita, não é? E por outro lado, um futuro indulto que poderá resultar de uma tentativa de caldear as diferentes sensibilidades e deixem-me só dizer uma coisa por fim, e eu acho que a questão da independência da Catalunha é a única variável, não é se, é quando, não é? O quando ainda pode demorar algum tempo, e provavelmente agora com estes percalços demorará mais, mas eu acho que é... Demorará menos, não sei se está de acordo comigo, demorará menos quanto mais for, digamos, a pulverização da União Europeia. Que a União Europeia começa, portanto, a desagregar-se, e quando se começar a desagregar, poderá, porque a força da União Europeia neste momento é importante para... Só se for mesmo mais que a pulverização, a implosão. Porque, caso contrário, mesmo que sejam independentes, não podem entrar para a União Europeia. Não, eu estou a dizer. Mas há um caso que provavelmente irá acontecer antes, enfim, é uma intuição pessoal, não tem nada de técnico ou científico, que é o caso da Escócia, se ele se vier a ficar antes. Se houver Brexit. Se havendo Brexit e depois e eventualmente o Brexit é provável que haja um referendo independentista. Sérgio, esta situação da Catalunha, os juízes estão a ser atacados pelos meios independentistas. Os juízes aqui só aplicam a lei, não a fazem. Com certeza. Aí há duas vertentes, que é a vertente jurídico-constitucional e a vertente política. Agora acabou a fase da vertente jurídico-constitucional e não podia ser outro caminho. Por outro lado, esse caminho que foi seguido foi um caminho, a meu ver, que não podia deixar de ser seguido pelo Estado Central. Porque é preciso ver que a Espanha não é apenas Castelas, vamos lhe chamar assim, não é apenas a Catalunha. A Espanha tem, sobretudo, dois grandes polos poderosíssimos em termos sociais, económicos, culturais, que é a Catalunha e o País Basco. São dois polos e sabe perfeitamente, e tem essa noção, de que, abrindo mão de qualquer um deles, está aberto o caminho para a pulverização da própria unidade do Estado espanhol. E, portanto, o Estado espanhol não fez mais do que aquilo que se esperaria, ou seja, perante uma atuação constitucionalmente ilegal, só podia ter feito aquilo que fez, e os juízes só podiam ter feito aquilo que fizeram. Tão simples quanto isso. Agora, abre-se um capítulo de negociação política, a meu ver, que terá que ser rodeado com algum cuidado. Agora vai haver alguma turbulência no meio disto tudo. Eu não estou assim, não concordarei muito com o António, não vejo
talvez porque a própria situação da União Europeia não o permite, mas não vejo assim tão próximo. Isto vai ficar em banho-maria. Ou seja, parece-me a mim que, independentemente de haver ou não indulto, eu penso que vai haver mais tarde o indulto, mas o Estado espanhol não pode deixar de continuar com a face lavada, dizendo que, ok, em nome da unidade da Espanha, em nome de uma sociedade mais abrangente, mais tolerante, nós poderemos aceitar o indulto, mas atenção, temos sempre à nossa mercê, penso que é o artigo 155, não é? 155, temos sempre o artigo 155 por qualquer outra tentativa que possa ser feita relativamente a minar a unidade do Estado espanhol. Porque há uma coisa que se diz da Espanha, e eu concordo, se fosse em Portugal, eu tinha dúvida, muito sinceramente, tinha dúvida se alguma vez o Estado português, se houvesse uma tentativa de secessão, sei lá, do Minho ou de Trás-os-Montes, agisse da mesma maneira. Tinha muita dúvida. Porque, lá diziam os antigos, Espanha és diferente. Eles têm uma capacidade de reagir e reagem, quando é necessário, reagem. É isso que às vezes falta ao povo português, é que há sempre uma tendência para condescender, para permitir ficar bem com Deus e com o diabo, e há momentos na vida, e a Espanha teve esse momento, entre em que é portugueses e preciso... espanhóis há uma grande diferença. Portugal gosta imenso mais ou menos e a Espanha odeia mais ou menos. É interessante essa... Bom, vista esta questão, é uma questão que também no desporto irá ter consequências, embora noutras áreas sejam bastante mais relevantes. Vamos passar aqui, já tenho aqui a equipa da Seleção Nacional, o 11, Portugal vai jogar com o Rui Patrício, Semedo, Pepe, Ruben Dias e Rafael Guerreiro, aí não há dúvidas. Um meio-campo com surpresas, Danilo, João Mário e João Moutinho. E depois na frente Bernardo, Cristiano Ronaldo e Gonçalo Guedes. Portanto, nem Félix, nem o Ruben Neves. Não, o Ruben Neves também não. Então o meio campo é o Danilo, é o João Moutinho e o João Mário. Depois na frente Gonçalo... Bruno Fernandes não joga. Não joga o Bruno Fernandes. Pois é. Bruno Fernandes não joga. Nem o Bruno joga. Fernandes, nem o João Félix. Portanto, ele refresca bastante o meio campo. Portanto, Não jogam os dois jogadores João mais Mário. brilhantes da última liga com o meio campo reforçado. portuguesa. Sim. Joga com o meio campo reforçado, joga com mais... Dá um bocadinho mais de gás com o Guedes e com o João Mário. Vítor. Só jogam dois jogadores que jogam em Portugal, neste momento, que é o Ruben Dias e o Pepe, não é? Neste momento, Ruben Dias e Pepe são os únicos, sim. A jogar também o Bruno Fernandes. Vítor, o que é que te parece? Estavas à espera assim? Acertaste no Guedes? Gonçalo Guedes. Sim. Na frente de ataque, que eu pensei que poderia ser assim precisamente, porque estava a ver o Fernando Santos a preocupar-se realmente com aquele flanco esquerdo. A entrada do João Mário para mim é surpreendente. É bastante... Nós temos 11 no ecrã. Sim. Talvez seja mais 4-3-3 do que este 4-2-3-1, mas depois logo veremos como é que fica a arrumação. Sendo que, portanto, enfim, a questão até porque eu penso que no caso do Bruno Fernandes, o Bruno Fernandes é um jogador muito voluntarioso, é um jogador que muito solidário, é um jogador que ataca muito e defende muito, não é um jogador que única e exclusivamente ataque. Tem uma outra capacidade, nomeadamente de pontapé de meia distância, que o João Mário não tem. Tem a dinâmica que o João Mário que eu também não penso que também não tem grande vantagem nisso. A única hipótese é ser realmente, eventualmente, um jogador que mais consegue ter mais bola no pé. Mas não me parece que seja uma escolha, do meu ponto de vista, não é particularmente previsível, não era particularmente previsível, e esperemos que seja feliz. É engraçado porque quer o Bruno Fernandes e também o João Félix, até talvez sobretudo o João Félix, na seleção ainda não estiveram ao nível que jogam não tiveram um alto nível. Os clubes, realmente no Benfica e no Sporting. Sendo que no gol neste último gol da seleção, aquele passe a rasgar do Bruno Fernandes para a direita, que foi realmente excelente. Mas ainda estão, mas é curioso. Não estão integrados. Eles estão integrados no grupo, mas não têm ainda posição. Exatamente. O Bernardo, com o talento que tem
também durante os primeiros tempos na seleção, foi mais discreto, digamos assim. E se calhar isto poderá estar a acontecer, não acho que o João nomeadamente Mário com o João seja a Félix, que solução de futuro seja... para a seleção. Eu acho que a entrada do João Mário tem... Não sei, pode ser, não sei. Eu ouvi hoje Isto fecha um meio campo, Sérgio. Isto fecha um meio campo quase a 5. Não, com o Danilo. Isto é um 4-1-4-1. Sim, Isto é um 4-1-4-1. É o Danilo e é o Cristiano. E depois são 4. Bernardo, o João Mário, o Moutinho e o Guedes. Eu no Sporting, eu lembro do João Mário, não jogava tanto recuado, mas jogava mais... Joga interior direito. Joga à direita, não é? Jogam, é assim, o João Mário vai jogar interior direito e o Guedes vai jogar interior esquerdo. Perdão, o Moutinho vai jogar interior esquerdo. E depois o Bernardo e o Guedes fazem as alas e o Cristiano fica onde lhe apetecer. É aquilo que falávamos há pouco, a circunstância de testar o João Moutinho, a meu ver, e o Danilo à frente da defesa, confere à equipa aquela consistência defensiva que era necessário para cautelar alguma perigosidade da Ucrânia. Agora, quer o Bernardo, quer o João Mário, como o Vítor estava a dizer e bem, são jogadores que gostam muito de ter a bola no pé e jogam não em grandes espaços para a frente, coisa que o Ruben Neves fazia, mete a bola muito bem, mas eles tocam muito bem a bola. E se olharmos para esta equipe, tal como o João Moutinho toca muito bem a bola também. O João Moutinho é um grande estratega e organizador. Costura ao jogo. Exatamente, costura ao jogo. E se calhar está aí o segredo, quer dizer, é o meio campo conseguir costurar, de modo a abrir espaço para os dois avançados, que são muito rápidos, quer o Gonçalo Guedes, quer o Coisa. E depois há outra coisa que a gente não se pode esquecer, o jogo tem 90 minutos, não é? Esta é a equipa inicial. A gente, a qualquer momento, podem entrar outros jogadores. Não é? Bom, a partir de 7:15, já vamos ficar com menos dúvidas em relação à arrumação de todas estas pedras. Entretanto, António, tenho aqui uma questão para si. Assim, um mês sem campeonato é bom, é mau? O que é que parece? Um mês, porque é mesmo praticamente um mês sem campeonato. Em termos familiares é muito bom. Ainda hoje a minha mulher me perguntou, o campeonato não começa tão cedo, não é? Porque ela sente que aos fins de semana tenho mais disposição para que não me enerve com qualquer coisa, como são os jogos do Benfica. Bem, agora, falando mais a sério, acho que é um completo disparate. Houve uma semana que era obrigatório não haver jogos, o campeonato, foi esta semana, exatamente com um jogo na sexta e outro na segunda. Agora, os outros fins de semana são todos injustificáveis. O do não haver jogo na altura das eleições, creio que nas últimas até houve mesmo no domingo, mas havia sábado, não é? O sábado é o dia de reflexão. Penso que ninguém ficaria toltado na sua lógica. Isso aconteceu muitas vezes, a jornada ser toda ao sábado. E podia haver uns jogos na segunda-feira, eventualmente. Depois, há uma coisa absolutamente estranha que eu só me apercebi relativamente em data recente, porque estive a ver aqui os jogos que o Benfica iria fazer a seguir, não? Então vai ter um jogo com o Cova da Piedade, ou o Benfica, não, caso serão outros jogos, para a Taça de Portugal, no fim de semana, que é no próximo. E depois a Liga, ou o Campeonato Nacional, tem 3 jornadas em 8 dias, uma delas numa quarta. É que podia estar a Taça com o Cova da Piedade, ou com o Imbrões, ou com o Alverca. Porque é que, de repente, a primeira eliminatória, que ainda nem sequer há jogos entre as equipas da primeira divisão, não é? Tem que ser num solene fim de semana e não numa quarta. Quer dizer, há coisas que custa muito a perceber, não é? E depois o que é que acontece? Acontece que por exemplo, as equipas europeias vão ter em 2 semanas, algumas menos, por exemplo, o Benfica quarta e depois terça, passado 15 dias, em 13 dias vai ter 5 jogos. 3 do Campeonato Nacional e 2 contra o Lyon, e quem diz Benfica diz outras equipas europeias. E já agora, sobre isto também... Não parece fazer muito sentido, mas também não vejo nenhum clube realmente indignado. Não, exato, pois não, mas o futebol português tem coisas maravilhosas, não é? Por exemplo, isto da Taça da Liga...
Como? Como é que disse há pouco em relação aos Mais países? ou menos. Nós Mais ou somos menos? nós somos o país do mais ou menos. Eles são, há tudo menos mais ou menos. Até algum amigo meu espanhol uma vez me disse: nós somos menos tipos centristas, são radicalmente do centro, não é? Portanto, que é para dar uma ideia de nada de mais ou menos, mesmo ao centro, que é o lugar geométrico do mais ou menos. Não é? Exatamente. E já agora, duas notas também sobre isto das datas, que eu acho uma coisa. Eu devia ir para o anedotário do futebol português, embora seja coisa já de menor importância. Não é? Na Taça da Liga, o grupo do Sporting de Braga realizou a primeira e a segunda jornada e agora está a realizar a primeira jornada. Eu acho isto. A ordem dos fatores de árbitro. Está bem, não, pode não ser. Pode não ser. Quer dizer, mas é uma coisa. E a outra, também não me tinha apercebido, embora já não seja o primeiro ano, na Taça de Portugal, 21 das 21 equipas eliminadas, das 55 eliminadas, foram repescadas. Então vamos até ter um jogo em que em que se vão defrontar novamente a equipa que a anterior eliminatória ganhou e a que foi eliminada. Ouça, isto é anedótico demais para